Graça e paz, meus irmãos, estamos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Dessa vez, compartilhar a experiência do rei Ezequias, quando ele foi sitiado ali pelo rei da Síria, o rei Senaqueribe. E ali ele reúne os seus e começa a montar uma estratégia de defesa. E esse texto está em 2 as Crônicas, no capítulo 32, a partir do verso 1, que diz: Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: porque virão os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também um outro muro por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Meus amados, que palavra edificante! Quando Ezequias sentiu-se afrontado pelo rei da Síria, ele não se desesperou. Pelo contrário, ele traçou uma estratégia de resistir ao ataque do inimigo. Então precisamos tirar, como Ezequias fez da vida, de nossas vidas, aquilo que pode fortalecer o ataque do inimigo. Então Ezequias ele percebeu que quando o exército assírio se aproximava, existia ali, nas proximidades do seu reino, muitas águas que poderiam fortalecer a presença dos soldados do inimigo. E ali ele tratou de anular aquela possibilidade. Ele fechou todos os poços, fechou também um ribeiro que passava, para que o rei da Síria não tivesse tanta água para suprir a necessidade do seu exército. E nas nossas vidas, meus amados, muitas vezes a gente precisa também minimizar as forças que podem favorecer ao inimigo de nossas almas. Precisamos tirar aquilo que favorece o crescimento do que desagrada a Deus em nossas vidas. E isso só é possível com uma vida de entrega, com uma vida de consagração, com uma vida de buscar mais a palavra de Deus, de encher o nosso coração da palavra do Senhor, de buscarmos mais o Senhor em oração, de nos consagrarmos para resistirmos àquilo que pode fazer com que venhamos a cair em tentação. Então Ezequias foi muito sábio e diz a palavra que depois
desta atitude, ele foi restaurar as portas frágeis da cidade. Então ele percebeu que as muralhas de Jerusalém estavam fragilizadas. Então ele foi ali, restaurou e construiu mais muralhas para ficar mais protegido, né, contra o ataque do inimigo. Aqui diz no versículo de número 5, e ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo da cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Então Ezequias ele fez o que foi possível para resistir ao ataque de Senaqueribe. Então precisamos também fazer aquilo que é possível da nossa parte. Mas aquilo que não é possível realizarmos, precisamos confiar ao nosso Deus. E Ezequias, ele teve forças, ele também teve estratégias para resistir ao inimigo. Ele se uniu aos outros príncipes e ali todos trabalharam em prol daquela causa. Então precisamos, numa batalha, unir forças. Precisamos montar, equipes. Precisamos trabalhar em harmonia com os potenciais que está ao nosso dispor para fortalecer, as nossas estratégias, para fortalecer a nossa missão, para fortalecer a nossa vida e o nosso trabalho. E dentre isso, o povo viu todo o esforço, de Ezequias e passou ali a ter confiança na liderança daquele rei. A perceber que sob as suas estratégias e na dependência do Deus que eles serviam, eles teriam muita chance, de sobressair diante do ataque daquele rei perverso. Então a palavra do Senhor, ela diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Então, amados, nunca esqueçamos, que conosco também está o nosso Deus. Está o Deus que jamais perde uma batalha. Está o Deus do impossível. Está o Deus da nossa salvação. Por isso, não devemos jamais esquecer, jamais deixarmos de olhar para o alto e perceber que o nosso socorro, ele vem do Senhor. E a palavra de Deus diz que eles ali começaram, a acreditar, o povo começou a acreditar na estratégia, na ação do seu líder, na ação do seu rei. E diz a palavra que Ezequias, ele se juntou ali ao profeta Isaías, que estava ali ao lado, aquele servo de Deus, orientando o seu rei. E ali eles foram orar juntos, diz a palavra aqui no verso 20. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Que coisa maravilhosa. Então Ezequias, além de um rei prudente, era um rei que temia ao Senhor. Era um rei que buscava a presença do Senhor ante as suas causas. E o Senhor, Deus, ele tinha ciência, ele tinha certeza no seu coração. Ele dizia ao povo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria.
Então, irmãos, é preciso a gente ter confiança em nosso Deus. É preciso que nossa fé nos eleve, né, a esse nível de confiabilidade em nosso Deus. É preciso, quando não há resposta, quando não há alternativa aos olhos humanos, nós temos um Deus a quem recorrer. E foi isso, né, que Ezequias fez. Ele foi ali com o profeta Isaías orar, clamar ao seu Deus. E orou por causa disso. E diz a palavra, no versículo 21, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus e os seus próprios filhos, e ali o mataram à espada. Então, o rei da Síria, ele ficou ali blasfemando, né, de Ezequias. Diz a palavra que ele ficou, qual é o Deus que vai poder salvar seu povo das minhas mãos? Ele ficou ali blasfemando, né, como diz a linguagem, né, dos jovens, ficou tirando onda de Ezequias. Ele confiou no seu poderio humano, mas ele esqueceu que o povo de Israel tinha um Deus que era sobre todos os outros deuses, que sempre esteve e sempre estará ao lado do seu povo, guerreando por eles. Foi assim nos tempos passados. Foi assim no tempo do rei Ezequias. É assim nos nossos dias. O nosso Deus, ele está pelejando por nós. Precisamos perceber a estratégia, né, de Ezequias e colocar também em prática em nossos dias. Ezequias, ele fez a sua parte. Ele procurou fortalecer ali os muros da cidade de Jerusalém que estavam fragilizados. E a gente precisa perceber em nossas vidas hoje o que é que está precisando ser restaurado, que precisa ser consertado para que seja fortalecido. Será que é a nossa fé? Será que é a nossa confiança em Deus? Será que é a nossa fidelidade? Será que é a nossa capacidade de perseverar? Então precisamos rever e colocar diante do Senhor. E Ezequias também, ele ali construiu uma outra muralha para dar mais resistência ao ataque do inimigo. Ele fez o que ele podia. Mas aquilo que ele não podia, ele confiou nas mãos do Senhor. Diz a palavra que ali ele foi orar com o profeta Isaías e animar o povo. Então esse é um tempo também em que precisamos animar uns aos outros. Precisamos colocar palavras no coração do outro, palavras que venham fortalecer, que venham causar ânimo, que venham causar esperança, que venham renovar a nossa fé. E aí isso me faz lembrar daquele texto, né, do profeta Jeremias, quando ele fala ali em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, né, a partir do versículo 16, ele traz uma palavra de renovo, né, ali para o povo, mesmo passando por uma situação adversa. Ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Porém, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, meus amados, é tempo da gente trazer também à memória aquilo que pode nos dar esperança. E o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa
de não sermos consumidos. Então o rei Ezequias, ele teve também essa confiança no Senhor. Ele acreditou no poder de livramento do Senhor. E ali ele foi orar com o profeta e diz a palavra que o Senhor enviou um anjo e destruiu todo o poderio de guerra do rei Senaqueribe. E diz a palavra que o inimigo, ele saiu dali coberto de vergonha, porque ele subjugou o poder do Deus de Ezequias. Então, meus amados, nós precisamos, nesses dias difíceis que estamos passando, também confiar no poder do Deus que nós adoramos, que nós servimos. Precisamos colocar a nossa fé em prática. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos também ter estratégias para vencer essa batalha. E uma das maiores estratégias que eu vejo hoje é a dependência do Senhor. É continuarmos confiando no Senhor. É continuarmos orando e clamando a esse Deus. Porque no tempo certo, Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai tirar cada um de nós desse estado de sítio, como Jerusalém ficou sitiada ali por Senaqueribe há alguns dias. E Deus a livrou das mãos daquele homem ímpio. E eu creio, meus amados, que o Senhor, Ele está no controle dessa situação. No tempo certo, Ele também vai nos livrar. E nós vamos glorificar a esse Deus maravilhoso. E diz a palavra que depois daquela grande vitória de Ezequias, muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Deus seja glorificado. E eu espero que em alguns dias estejamos também nós, como igreja do Senhor, voltando aos nossos templos para adorar e o nome do Senhor sendo engrandecido e a igreja do Senhor sendo fortalecida para a glória do nosso Deus. Oremos a esse Deus maravilhoso. Santo Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer por esse momento, ó Deus, poder compartilhar esta palavra tão poderosa, ó Deus. Esta palavra que é do nosso Deus e é digna da nossa confiança. Ó Pai, que essa palavra fortaleça a nossa fé, que possamos continuar como teus filhos, confiando na proteção do nosso Pai Celestial. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a ver, ó Deus, a resposta dessas circunstâncias, como Ezequias viu. Ele ali não se entregou à afronta de Senaqueribe, mas ele confiou no Senhor. Ele fez o que foi possível como homem e esperou no Senhor. E por isso ele não foi decepcionado. E eu creio que nós também não seremos decepcionados, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, muito obrigado. Fica conosco, abençoando-nos sempre. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.